temas, né, mas coisas do dia a dia, né? A gente assiste TV, a gente ouve os rádios, a gente escuta essas mudanças e essas coisas que vão acontecendo, e muitas das vezes a gente não compreende, não consegue entender muito bem, porque são uma linguagem um pouco mais técnica, um pouco mais distante. E hoje a gente vai tentar falar sobre a questão do imposto de renda, né? Essa faixa de isenção, a nova faixa de isenção do imposto de renda. E vamos falar também um pouquinho sobre o salário mínimo, né? Porque o salário mínimo, houve o decreto de aumento do salário mínimo no início do ano, mas ele passou a ser pago de fato agora, no mês de fevereiro. Já materializou-se agora. Então a gente vai conversar um pouquinho, porque é um aumento de renda daqui, carnaval chegando, então conversar um pouquinho também sobre essas questões. Com relação ao imposto de renda, primeiro, a gente viu, recentemente saiu uma medida provisória, lembrando que a medida provisória ela não é definitiva, ela vai ainda para o Congresso Nacional, para que eles avalizem a medida, né? Tem um prazo de até 120 dias para que o Congresso aprove a medida e torne lei. Caso contrário, ela é revogada. Então, primeiro fato curioso é que esse prazo ele vai bater exatamente no meio ou um pouquinho depois, aí dependendo de quando sair o calendário do pagamento do imposto de renda, né? Porque são 120 dias a partir dessa semana, de ontem. Então a gente tem fevereiro, março, abril, maio, junho, normalmente a declaração vai até maio. Então essa medida provisória, não por acaso, ela se extingue após o que normalmente seria o prazo de entrega da declaração do imposto de renda, o que faz com que ela, mesmo enquanto medida provisória, ela seja aplicada para o pagamento do imposto de renda esse ano. Portanto, dificilmente, a não ser que o Congresso revogue antes, mas dificilmente ela não vai vingar, né? Essa medida provisória, ao que parece, ela de fato vai ser aplicada para o imposto de renda desse ano, indiscutivelmente. O segundo ponto importante é que a mudança da faixa, ela realmente foi muito pequena. Ela abarca agora, antes era até 2.000 e pouquinho, né? Um pouco mais do que um salário e meio, mais ou menos. E agora ela chega a uma faixa que fala-se que até 2 salários mínimos está isento do imposto de renda. Mas na verdade a alíquota, a variação alíquota, a alíquota ela não chega ao valor dos dois salários mínimos, na verdade. Com o aumento do salário mínimo, ela não chega nos 2 salários mínimos. Só que existe o valor da taxa de desconto do imposto de renda, dos 500 e poucos reais que se desconta direto na fonte. Tem uma conta que se faz, e aí quando se aplica esse desconto sobre a pessoa que ganha, o indivíduo que ganha 2 salários mínimos, aí termina de fato ficando isento, né? Então na prática de fato está se isento, na lei quase chega, né? Só para explicar um pouquinho o contexto geral. O que isso impacta na economia e na nossa vida? O que impacta na economia de um modo geral é que, primeiro, olhando para o orçamento público, vai haver uma redução aí de aproximadamente 15 bilhões de arrecadação. É muito dinheiro que deixa de se arrecadar com essa nova tarifa, essa nova alíquota do imposto de renda, essa nova faixa de isenção do imposto de renda. Então, é uma quantidade de recursos realmente importante que deixa de se arrecadar. No entanto, a gente não pode olhar somente do lado do governo, muito pelo contrário. Estamos aqui enquanto consumidores, enquanto indivíduos dentro da sociedade, e a gente verifica que essa redução ela vai afetar muita gente que tem a renda ali na faixa de 2 salários mínimos, e vai afetar positivamente, porque essas pessoas vão ter um pouco mais de folga financeira em casa, nos seus recursos, para poder resolver suas questões, pagar suas contas, fazer suas compras, né? Então tem um ganho real para a sociedade que ele é importante. Então a lógica é a seguinte, apesar do governo arrecadar menos, ele gera um efeito positivo na sociedade a partir do momento que aumenta o nível de renda dessa faixa da população que recebe até 2 salários mínimos. E um percentual muito pequeno quando você soma, mas só aumentou isso. Mas quando você soma no geral, né, no país do tamanho do Brasil, exatamente. É um montante de recursos muito grande no final, porque
as pessoas, muita gente, né? Nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes, portanto, desses aí, uma boa parcela se encaixam nessa faixa de salários, né? Então, termina sendo algo realmente significativo no montante. É bom pontuar que um compromisso de campanha do então candidato Lula seria o compromisso foi a implantação da isenção do imposto de renda até 5 salários mínimos. E assim, até do ponto de vista semântico, imaginar que quem ganha até 2 salários mínimos tem imposto sobre a renda, na prática é uma estupidez. Concordo. Esse valor é o valor das despesas correntes, da subsistência. Quer dizer, do ponto de vista tributário é uma maldade quem ganha até 5 salários mínimos ter descontado imposto sobre renda, sobre rendimento. É algo insensato e incabível. Exato. Até porque, assim, você está falando de imposto sobre rendimento, porque imposto a gente paga sobre tudo. Absolutamente tudo. Independente do salário que você ganha, sobre tudo que você compra, tudo que você faz no Brasil, você paga imposto, né? Exatamente. A gente conversou, né, lá no comecinho um pouco sobre tributo, sobre imposto, como é que funcionava, e a gente viu essa questão de que os impostos indiretos, eles incidem de fato sobre todas as coisas. Então a gente tem os impostos, além de pagar imposto sobre todas as coisas que a gente consome, a gente ainda é tributado sobre o rendimento, sobre os nossos ganhos. Então, assim, historicamente, Matheus, você tocou num ponto que é importantíssimo da gente discutir também. Historicamente, a tabela do imposto de renda do Brasil está defasada há décadas, inclusive. Pelo menos desde o início dos anos 90, desde o real, desde a implantação do real para cá, que não há uma política de ajuste, de reorganização da tabela, né, das alíquotas do imposto de renda. Que deveria ser automático. Que deveria ser automático, em função, né, o próprio é um ciclo, né? Tudo é um ciclo. Dentro da economia, a economia dinâmica, tudo é um ciclo. A partir do momento... Por que o salário mínimo aumenta? Aumenta porque existe a inflação. Se existe a inflação, quando vai ter um aumento do salário novamente, você tem que descontar essa inflação para poder dar um ganho real, que é o que a gente vai conversar já também. E a partir do momento que a renda vai subindo, você fatalmente chega dentro das alíquotas do imposto de renda. No entanto, essa renda ela sobe nominalmente e não em termos reais, né? O aumento real da renda ele é muito baixo, é o que a gente vai conversar também já. A gente precisa entender que, de fato, essas alíquotas e essas faixas de tributação do imposto de renda, elas são relativamente... elas estão muito defasadas, e essa promessa de campanha de até 5 salários mínimos ser isento de imposto de renda é exatamente um cálculo que se fez para se mostrar o tamanho da defasagem do cálculo do imposto de renda. Então, quem sofre mais é exatamente quem está recebendo até esses 5 salários mínimos, que é onde tem um corte maior no final das contas. Perceba, hoje tem pessoas como servidores públicos, professores universitários, que recebem dentro dessa faixa de até 5 salários mínimos, que são tributados em 27,5% de imposto de renda no seu salário, que é a alíquota máxima. Então, assim, é necessário uma revisão urgente e há muito tempo vem. Então, o que o governo tem feito? Ele tem atacado primeiro, está vindo de baixo para cima. Está primeiro beneficiando as pessoas de mais baixa renda para em algum momento chegar nessa reforma de fato. E eu espero que chegue logo para melhorar a qualidade de vida de todos nós. Falando em qualidade de vida melhorada, a gente teve aí agora sim a implementação de fato do pagamento do novo salário mínimo. O novo salário mínimo ele passou saiu de R$ 1.320 e agora ele passou a ser de R$ 1.412. É um aumento, um reajuste de 6,97%. É um reajuste que a gente também, Anchieta, acha que é pouco, mas vai olhar de fato no bolso, ele faz uma diferença. E é pouco para quem ganha e muito para quem paga. Exatamente. Você paga tudo dobrado aqui. Exatamente. Brasil, né? Porque passa a incidir a tributação em cima desse aumento também, né? Então a gente tem aí um aumento de 6,97% e uma base de cálculo de inflação para salário é utilizado o INPC, o Índice Nacional de Preço do Consumidor. Essa taxa de inflação foi acumulada de 3,85%. Então a gente tem aí um ganho real de salário de aproximadamente 3,12%.
o que de fato acontece é que, o que isso significa? Significa que há um aumento de fato no salário de 3,12. Apesar dele ter sido de 6,97, o aumento real é de 3,12. Por quê? Qual é essa diferença? A diferença é o peso da inflação do período. Então é importante a gente entender, a gente já conversou sobre inflação, a gente já discutiu que inflação é o aumento generalizado do nível dos preços, né, permanente, que rebate na disponibilidade de dinheiro disponível na sociedade. Então, quando você tem um peso inflacionário, você perde poder aquisitivo, você perde poder de compra. E quando a gente fala que o salário aumentou além da inflação, a gente está dizendo que, de fato, houve um ganho do poder de compra da população com o aumento do salário mínimo da ordem de 3,12%. Então, são dois temas quentes da semana, né, de ordem do dia, que a gente passa a discutir e trazer aqui algumas informações complementares para que a sociedade possa entender um pouco melhor como é que é o funcionamento dessa dinâmica economia no nosso dia a dia.